Dando continuidade aos estudos sobre o desenvolvimento da pedagogia nos anos de 1900, nós do grupo formado por Jéssica Girliane, Júlia Maria, Tamásia Cordeiro e eu, Isadora Pires, vamos falar um pouco das contribuições de Celestine Freinet e John Dewey à pedagogia. Dando início ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco da biografia de Celestine Freinet, também da época em que ele viveu e quais os acontecimentos lhe marcaram. Freinet nasceu em 15 de outubro do ano de 1896, em um povoado na região de Provença, chamado Garcia, no sul da França. Antes de começar a cursar o magistério, era apenas um pastor de rebanhos. Ele lutou pelo exército francês na Primeira Guerra Mundial, em 1914, onde comprometeu seus pulmões severamente para o resto da vida por causa dos gases tóxicos usados nos campos de concentração e nas batalhas. Freinet chegou a afirmar que a sua formação como professor não se fez só no contexto escolar, mas também na guerra. Criador do movimento de escolas modernas, Freinet foi crítico da escola tradicional e das escolas novas, tendo como um de seus objetivos desenvolver uma escola popular. Suas propostas se perpetuam até hoje em dia, sendo ainda uma grande referência na educação. Ele considerava a criança como o centro da educação, pois afirmava que a educação não começava na idade da razão, mas desde o nascimento do indivíduo. Começou a lecionar em uma pequena aldeia em 1920, colocando em prática um de seus principais experimentos, como a aula-passeio e o livro da vida. Filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1925 e 3 anos depois mudou-se com a sua esposa, que além de parceira era uma de suas grandes divulgadoras. Eles foram para Vence e iniciaram atividades de forma mais intensa. 5 anos depois, foi exonerada do cargo de professor. Já em 1935, construiu uma escola própria em Vence, junto com a sua esposa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pedagogo ficou muito doente, logo após ser preso em um campo de concentração alemão. E 1 ano depois foi liberto e reestruturou a escola. Em 1956, o educador liderou a campanha vitoriosa 25 alunos por classe. Freinet levava muito em consideração a quantidade de crianças por classe escolar. Ele faleceu 10 anos depois. Nesta parte, vamos estudar um pouco sobre as contribuições de Celestine Freinet para a educação. Ao longo de sua vida, Freinet escreveu obras importantíssimas para o contexto educacional. Uma delas se chama Modernizar a Escola, criada em 1977. Suas perspectivas de estudo relacionavam-se à crítica à escola tradicional. O autor debateu a pedagogia da escola nova, justificando, a partir de suas pesquisas, que a escola deveria ser aberta à vida humana e ao meio social, destacando que o autoritarismo de mestre não deveria existir no ambiente educacional. Ou seja, Freinet criticava fortemente o tradicionalismo e o autoritarismo vivenciado nessa escola. Por isso, como forma de engrandecer suas convicções, cria o movimento da escola moderna, com o intuito de transformar a escola em um espaço popular, indo de contrapartida às escolas tradicionais da época. Para ele, existiam algumas atividades vistas na escola tradicional como ineficazes para o processo de aprendizagem. Entre elas, são voltadas para as atividades de repetição, tornando-se atividades enfadonhas para o aluno. Em contrapartida, os jogos e os trabalhos são destinados a uma forma de aprendizagem melhor, mais eficiente. Suas críticas voltavam-se para a escola tradicional e suas contribuições eram voltadas para a escola moderna. Evidenciou a educação pelo trabalho, tendo como justificativa que a prática restabelece a interdependência entre as diversas funções do indivíduo.
Por isso, impunha-se uma educação voltada para a visão individual, social, intelectual, técnica e moral. Por isso, Freinet cria a pedagogia nova. Como forma de transformar ainda mais suas convicções, Freinet cria uma série de técnicas e métodos para a educação. Entre elas, as aulas passeios. O autor passeava com seus alunos ao longo da cidade, como forma de linkar os assuntos estudados e os cenários econômicos, sociais, culturais das cidades em que esses alunos viviam. A criação do jornal escolar também foi uma contribuição de Freinet para a educação. Com isso, os alunos escreviam e expressavam seus pensamentos lidos por todos os membros da comunidade. As principais ideias de Freinet. A técnica pedagógica de Freinet é construída com base na experimentação e documentação, almejando uma prática educacional totalmente centrada na criança, atribuindo grande ênfase aos trabalhos manuais, tendo em vista a formação de crianças ativas que serão responsáveis por uma futura transformação social. O autor defende ainda que é através das experiências que as crianças chegarão ao verdadeiro conhecimento. Para isso acontecer, as escolas deverão se adaptar ao meio social das crianças, serem totalmente ativas e dinâmicas, permitindo assim que elas alcancem com a máxima exuberância seu destino de homem. Freinet defende a ideia de que não é necessário sufocar as crianças com matérias para que elas consigam aprender. O papel da escola e dos professores é proporcionar situações por meio das quais as crianças sintam necessidade de agir, ou seja, fazer com que elas se dediquem intensamente à descoberta de algo que conseguiu despertar seu interesse. Dessa forma, a técnica utilizada por Freinet tem o intuito de satisfazer necessidades das crianças e, para isso, está alicerçada em 3 princípios que dependerão da base, do método e do meio. Assim, a base é o conhecimento integral da criança, tendo como objetivo satisfazer e educar as crianças para as suas necessidades, e cabe ao meio ser harmonioso, enquadrando-se no conjunto dos métodos. Ao estabelecer um vínculo da ação pedagógica com a realidade cotidiana, Freinet acredita que os educadores estarão atingindo o objetivo da pedagogia popular, qual seja o de trabalhar por uma ação revolucionária. Como vimos, Freinet foi um grande pensador e suas obras são de grande importância para o cenário educacional. Consideramos uma grande contribuição de Freinet a sua crítica à escola moderna e a defesa à escola pública. Seu objetivo básico era desenvolver uma escola popular, pois em sua concepção, a sociedade é plena de contribuições que refletem os interesses antagônicos das classes sociais que nela existem, sendo que tais contribuições penetram em todos os aspectos da vida social, inclusive na escola. Freinet não quer uma escola à parte, mas a própria escola pública, a escola do povo, é que deverá ser modernizada para atender, na sua essência, às necessidades do povo. Relacionando as principais concepções do autor ao cenário educacional atual, analisamos a importância de defender a educação pública e de qualidade como um direito de todos. É dentro da escola que podemos transformar um aluno de uma situação de vulnerabilidade social e econômica em um cidadão de pensamento crítico, pois para Freinet, as mudanças necessárias e profundas na educação deveriam ser feitas ainda pela base. Portanto, concluímos que Freinet revolucionou a forma do pensar a educação pública e nós, enquanto futuras educadoras, precisamos conhecer e colocar em prática as ideias propostas pelo autor.
Agora falarei um pouco sobre John Dewey. Dewey nasceu em 1859 em uma pequena cidade agrícola do estado norte-americano de Vermont. Na escola, teve uma educação desinteressante e desestimulante, o que foi compensado pela formação que recebeu em casa. Ainda criança, via sua mãe confiar aos filhos pequenas tarefas para despertar o senso de responsabilidade. Foi professor secundário por 3 anos antes de cursar a Universidade de Hopkins. Estudou artes e filosofia e tornou-se professor da Universidade de Minnesota. Escreveu sobre filosofia e educação, além de arte, religião, moral, teoria do conhecimento, psicologia e política. Seu interesse por pedagogia nasceu da observação de que a escola de seu tempo continuava, em grande parte, orientada por valores tradicionais e não havia incorporado as descobertas da psicologia. Nem acompanhava os avanços, tanto políticos e sociais. Fiel à causa democrática, participou de vários movimentos sociais, criou uma universidade exílio para acolher estudantes perseguidos em países de regime totalitário. Ele morreu em 1952, aos 93 anos. E um fato curioso é que John Dewey ele influenciou educadores de várias partes do mundo e, no Brasil, inspirou o movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, ao colocar a atividade em prática e a democracia como importantes ingredientes da educação. Nesta parte, vamos estudar um pouco sobre as contribuições de John Dewey para a educação. John Dewey teve sua primeira obra publicada em 1887, o exemplar Psychology, que trazia em suas entrelinhas um sistema filosófico qual comungava com os estudos da psicologia. Em sua perspectiva de estudo, Dewey assegurava que os conteúdos apresentados em sala só são assimilados de forma satisfatória pelo indivíduo quando colocados em junção, teoria e prática. Pode remeter uma tarefa ou uma atividade desempenhada pelo aluno, ou seja, seria interessante que esse conteúdo fosse passado de forma teórica antes para o aluno, para que só assim ele colocasse-o em prática. Seu campo de estudo defendia a junção entre teoria e prática, sempre caminhando lado a lado. Em síntese, a teoria Vygottiana de que o desenvolvimento cognitivo do indivíduo advém das relações sociais, ou seja, os pensamentos de John Dewey comungava diretamente com a teoria Vygottiana de que o indivíduo advém das suas relações sociais. Por isso, John cria a Escola de Pragmatismo. Entre os anos de 1894 e 1904, o autor fundou a Escola de Pragmatismo. A teoria pragmatista de John tinha como eixo a base psicológica gerada em torno da experiência vivenciada por esses indivíduos em suas práticas sociais. Contudo, suas manifestações intelectuais tiveram forte significância na vida social dos indivíduos. O liberalismo social teve forte influência sobre os pensamentos de John, ou seja, o pensador acreditava que o indivíduo não é um ser isolado, mas sim um ser inerente à sua sociedade. Principais ideias de John Dewey. Seu grande mérito foi ter sido um dos primeiros a chamar a atenção para a capacidade de pensar dos alunos. Dewey acreditava que para o sucesso do processo educativo bastava um grupo de pessoas se comunicando e trocando ideias, sentimentos e experiências sobre as situações práticas do dia a dia. Ao mesmo tempo, reconhecia que à medida que as sociedades foram ficando complexas, a distância entre adultos e crianças se ampliou demais. A necessidade da escola ser um espaço onde as pessoas se encontram para educar e ser educadas. O papel dessa instituição, segundo ele, é reproduzir a comunidade em miniatura, apresentar o mundo de um modo simplificado e organizado, e aos poucos conduzir as crianças ao sentido e à compreensão das coisas mais complexas.
Afinal, as crianças não estão num dado momento sendo preparadas para a vida e em outro vivendo, argumentando que o aprendizado se dá justamente quando os alunos são colocados diante de problemas reais. A educação, na visão de Dewey, é de uma constante reconstrução da experiência, de forma a dar-lhe cada vez mais sentido e habilitar as novas gerações a responder aos desafios da sociedade. Educar, portanto, é mais do que reproduzir conhecimentos, é incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo, preparar pessoas para transformar algo. A experiência educativa é, para Dewey, reflexiva, resultando em novos conhecimentos. Deve seguir alguns pontos essenciais: que o aluno esteja numa verdadeira situação de experimentação, que a atividade o interesse, que haja um problema a resolver, que ele possua os conhecimentos para agir diante da situação e de que tenha a chance de testar suas ideias. Idealizar e racionalizar o universo em geral é uma confissão de incapacidade de dominar os cursos das coisas que especificamente nos dizem respeito. Essa perspectiva levou Dewey a rejeitar a ideia de leis morais fixas e imutáveis. Como boa parte dos intelectuais de seu tempo, o filósofo norte-americano sofreu forte influência tanto do evolucionismo das ciências naturais quanto do positivismo das ciências humanas. Defendia a utilização diante dos problemas sociais, dos métodos e atitudes experimentais que foram bem-sucedidos nas ciências naturais. Ele próprio procurou aplicar essa abordagem em relação à investigação filosófica e didática. Por fim, uma das principais lições deixadas por John Dewey é de que, não havendo separação entre vida e educação, esta deve se preparar para a vida, promovendo seu constante desenvolvimento. John Dewey nos deixa o grande aprendizado de que não se deve preparar a criança para a vida, e sim ensiná-la a viver, pois é isso que todos nós, crianças ou adultos, alunos ou professores, estamos fazendo, vivendo. Dewey defende que a aprendizagem ocorre através das vivências de cada indivíduo em sociedade. Para ele, educar, portanto, é mais do que reproduzir conhecimentos, é incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo, preparar pessoas para transformar algo. A partir do estudo de suas ideias, entendemos que não há separação entre vida e educação. Esta deve se preparar para a vida, promovendo constantemente o desenvolvimento. Concluímos que, dentro das concepções de John Dewey, aprendemos quando o conteúdo ministrado pelo professor faz sentido à nossa vivência, ao nosso cotidiano. Obteremos resultados satisfatórios com os nossos alunos quando envolver suas particularidades e suas vivências no processo de ensino e aprendizagem. Nas palavras de John Dewey, educação não é preparação para a vida. A educação é a própria vida. E este foi um breve resumo das grandes contribuições de Celestine Freinet e John Dewey à educação e à pedagogia. Obrigada!